Esse é o primeiro dia da jornada de maturidade espiritual. E esse mês nós vamos falar sobre quebrando a fé infantil. Porque às vezes o maior cuidado de Deus é um não. A gente ora pedindo coisas que ainda não saberia sustentar. Relacionamentos, posições, respostas rápidas. Mas Deus, Ele vê além do desejo. Ele vê o peso. Jesus, por exemplo, no Getsemane, Ele pediu para que o cálice passara. Mas Deus não livrou Jesus da dor. Ele cumpriu o propósito através dela. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mateus 26:39. O não é rejeição, é proteção disfarçada de silêncio. Repete essas palavras comigo. Pai, me ensina a confiar mesmo quando o Senhor diz não. Amém. A gente continua amanhã no mesmo horário, às 20 horas. Que Deus te abençoe.